Essa aqui é a Isabelle, que se casou com um cara que ela namorou durante 4 anos e levou 2 anos depois do casamento para ela perder a virgindade. Ela casou virgem e se manteve virgem durante 2 anos ainda casada. Como assim? Ela começou a se questionar sobre a beleza dela, por que estava acontecendo, por que não acontecia nada, por que não tinha vuc-vuc, o que estava rolando. E todo o contexto dela se passa na igreja, onde os pastores sabiam do que estava rolando. E ela, pelo visto, foi um pouco mal orientada. Mas ela não queria perder o cargo dela na igreja, até que ela se viu obrigada a consumar o casamento. Gente, essa história é muito louca, com vários plot twists. Você já vai dando seu like no vídeo, se inscreve no canal e vai comentando, tá bom? Bora, que não for boa. Finalmente vim contar essa história que postei um vídeo despretensiosamente e ele viralizou e eu nunca vi tantas pessoas querendo saber essa história. Gente, primeira vez que eu vou soltar isso pra tantas pessoas, eu sempre tive medo, receio, vergonha, enfim, vários sentimentos de contar essa história. Mas chegou o momento, senta aí, pega a pipoca, eu vou contar como eu perdi minha virgindade 2 anos após o meu casamento. Meu Deus, como assim, minha querida? Conta. Essa é uma história real, realmente aconteceu. Eu quero deixar bem claro que isso aconteceu há 4 anos atrás. Hoje eu tenho 28 anos, eu me casei aos 20 e já me divorciei dessa pessoa. Hoje eu estou casada com outra pessoa, que inclusive conheci o meu marido no Chile e depois... Nossa, mas que facilidade pra encontrar marido. Mais pra frente posso contar esse vídeo. Mas hoje eu vim falar sobre essa situação, tudo que aconteceu, tirar as dúvidas de vocês. Vou tentar fazer vídeos rápidos e não dividir em muitas partes, porque eu sei que fica cansativo. Mas vocês me pediram pra ser detalhista nos comentários e eu vou tentar ser detalhista. Gente, bora lá. Pra quem perguntou e tem dúvida, sim, eu sou cristã. Cresci na igreja, era de uma igreja desde os 8 anos. Foi lá que eu conheci meu ex. E desde quando eu entrei na igreja eu sempre servi muito, então eu era do louvor, me tornei líder do louvor, me tornei líder dos jovens, então eu tinha ali um peso sobre mim, né, eu era muito vista, enfim, as pessoas eu sempre tava assim, visível, né, pras pessoas. Quando eu era da igreja também, eu era sempre algum cargo na igreja, sabe? Sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de estar servindo de alguma maneira. E isso é um fato importante pra você guardar. Eu conheci o meu ex aos 15 anos na igreja. E ele era 7 anos mais velho que eu, 7 anos mais velho que eu. Na época eu tinha 15, ele tinha 23, né? E a minha mãe era totalmente contra esse relacionamento. Minha mãe não era a favor, minha mãe ameaçava me mandar pro Maranhão de volta, porque minha família é do Maranhão. Pô, gente, 15 anos namorar com um cara de 23 eu também acho. Não acha, não? Minha mãe não queria nem pensar na probabilidade de eu namorar com esse rapaz. Mas eu tinha um certo problema com a minha mãe. Por várias situações que aconteceu desde a minha infância, eu tinha muita raiva, muito rancor da minha mãe. Então, sabe aquela filha que quer fazer ao contrário da mãe só porque a mãe quer uma coisa, ela quer outra? Sei bem. Não seja essa filha. Por favor, se eu tivesse escutado a minha mãe, teria me privado de muita coisa. Mas enfim, na época eu queria porque queria, sabe? Eu era murro em ponto de faca. Os pastores não queriam aprovar meu relacionamento, mas era o que eu queria. Eu coloquei na minha cabeça, e quando uma pessoa coloca na cabeça, eu falava que eu estava orando e pedindo o direcionamento de Deus, mas na verdade eu só queria ter aquela confirmação interna de que é isso que Deus quer pra mim. Só que Deus deu vários sinais, e depois eu venho falar pra vocês com mais calma quais os sinais que eu recebi do Senhor, caso você também esteja buscando esses sinais. Deus estava dando sinal, aí você percebeu de outra maneira, porque você percebeu o que você quis. Geralmente é isso que a gente faz. Deus me deu vários sinais, eu só ignorei todos eles. Com 20 anos eu me casei com esse rapaz, não teve festa na igreja, mas a gente fez uma comemoração ali pequena, conseguimos construir a nossa casa própria. E aí foram várias situações, mas eu quero contar dessa situação da questão da vida íntima, que é o tema do vídeo. Sim. Fomos pra lua de mel. Normalmente lua de mel, você sabe o que acontece, né? Você acabou de casar. Gente, eu era cristã, eu me casei virgem, só pra vocês saberem. Só que não aconteceu nada. A minha lua de mel, pra vocês terem noção, eu passei chorando. Gente, como assim, minha querida? Pô, você escolhe esperar
Você espera, aí você espera, aí você espera. Aí quando tá na hora do vamos ver, do tá liberado, Deus aprova, não vai rolar? Eu lembro que eu mandei mensagem pra minha mãe e isso foi uma coisa que me doeu, que eu mandei mensagem pra minha mãe contando pra ela que eu tava chateada e tal. E ela falou, sai desse celular e vai dar atenção pro seu marido. Mas não aconteceu nada. Só que na minha cabeça eu era virgem, então tipo, sei lá, é normal não acontecer na primeira vez. Tudo bem, vida que segue, vamos pra casa. Chegando na nossa casa, como a gente tinha acabado de construir, ainda tinham pedreiros lá. Então, era o dia inteiro com pedreiro e tal, e tipo, não rolava nada. Só que na minha cabeça, cada dia tinha uma desculpa diferente, porque eu falava, não, deve estar estressado, porque tá cheio de pedreiro em casa. Ah, não, deve estar cansado do trabalho e tal. E eu me lembro uma vez que ele me confidenciou que ele não via a hora de quando a gente ia assistir um filme, que ele adorava quando eu dormia, porque ele não ia precisar fazer nada. Então você casou pra quê, querido? Pra ter uma empregada doméstica? Pra ter uma mulher pet? Ele gostava que ela dormia porque ele não tinha que fazer nada, porque ela não ia insistir pra tentar transar. Muita gente nos comentários falou que acha que ele é assexuado. Eu acho que é essa palavra. Me perdoem se eu estiver falando errado. Mas, gente, eu acredito que não. Por quê? Porque no nosso namoro, ele dava indícios de que ele queria. Não é uma coisa de tipo, vocês não conversaram sobre isso? Meu Deus, você casou sem saber? Não, gente, a gente conversava, a gente era noivo. Enfim, ele demonstrava querer algo. Mas quando a gente casou, essa vontade simplesmente, não sei, se esvaziou. Será que ele não conseguia fazer o negócio subir? E com isso, gente, eu não contava pra ninguém. Eu tinha muita vergonha. Eu não falava pra ninguém nessa época. Eu tenho uma prima minha que ela é muito próxima. Foi a prima que acompanhou todo o processo. Inclusive, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Ela me acompanhou durante todo o processo. E eu só consegui falar pra ela com clareza quando eu tava próxima de me divorciar. Ela sempre me perguntava, e aí, Isa, como tá? Sabe, prima pergunta as coisas. Eu sempre tive muita vergonha. Ninguém sabia. Nem a minha própria mãe. Isso é uma coisa que dá vergonha mesmo, né? Você fica constrangida, porque você começa a pensar que o problema é você. Que você é feia, que você não é desejável, que você não é atraente. Você casou virgem, mas não dá pra saber se o seu marido casou virgem. Será que ele também era virgem? Será que ele já teve experiências? E aí você começa a ficar paranoica. Eu fui conseguir falar após descobrir a primeira traição virtual. Porque, sim, eu descobri muitas traições virtuais. E isso que me deixava sem entender o motivo. Porque eu falava, caramba, ele não quer fazer nada comigo. Que tô aqui na frente dele. Mas ele tem conversas íntimas com mulheres em jogos online. Eu ficava, cara, isso não faz sentido. E pra Gente, como assim? você que tá aí do lado, me explica como uma pessoa que é assexuada, que não tem vontade de fazer nada, não faz nada com você. Mas, gente, desculpa, eu não acredito nessa teoria de que ele é assexuado. Não sei, porque pode ser que ele goste só de ficar falando, só de ficar ali no vamos ver, mas ele não quer fazer ao vivo, entendeu? Às vezes ele gosta só da parte lúdica, só da imaginação. Não sei se isso quer dizer que a pessoa não gosta de vuki-vuki. Pode ser que sim. Pode ser que ele tenha alguma questão que ele não saiba lidar e que ele não consiga falar. Pode ser muita coisa. Não acredito nem mesmo na teoria de que ele talvez não goste da fruta. Desculpa, não acredito nessa teoria. Na verdade, eu não sei qual Tem essa teoria também, nem pensei nisso. é o problema dele. Porque, simplesmente, né? Mas enfim, vou seguir aqui o negócio. A gente vivia uma vida de aparência. Porque como eu era uma pessoa modelo na igreja, eu tava à frente do louvor, dos jovens e tal, eu tava lá em destaque. E eu sabia, tipo assim, passava pela minha cabeça, Isa, pede o divórcio, né? Mas eu falava, não, eu vou orar, né? E aí eu orava, eu fazia propósito, eu pedia pra Deus me ajudar, Deus me mostra, tem alguma coisa errada, me mostra. Deus ia lá e mostrava. Só que eu não queria ver. Gente, doía muito. Porque você sabe que você tá casada, as pessoas fazem piadinhas, né? Eu ia pra igreja e toda vez que eu passava mal, de algum problema no estômago, as pessoas sempre falavam, ai, deve estar grávida. Tem nem chance. E aí eu ficava assim, não tem nem como. E o meu sonho sempre foi ter uma família. Então dentro de mim, eu ficava, eu nunca vou poder ser mãe, porque se a gente não faz nada, não tem como. Não tem. E aí eu tive coragem de contar. A primeira pessoa que eu tive coragem de contar foi pra uma pastora na igreja que eu ia.
E aí eu contei pra ela. Isso já iam fazer quase 2 anos que eu estava casada. Cara, eu fico pensando até que ponto a mulher estende uma situação em prol de um casamento, em prol da vontade de Deus, gente. Será que a vontade de Deus é que você se sinta desprazerosa, desgostosa da vida, sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas, questionando se você é bonita o suficiente, questionando se o seu marido na verdade não gosta de mulheres, questionando, tentando entender, tentando ver se milhões de coisas quando na verdade você poderia estar vivendo outra coisa com outra pessoa, sabe? Será que Deus quer isso pra você? Eu acho que tem isso também. A gente se arrasta muito em prol de outra pessoa, do outro e se anula. Tentando agradar o outro, a gente se desagrada tanto. Mas que bom que ela conversou com essa pastora. Cara, quando você estiver passando por qualquer situação que você acha estranho, você se sinta constrangida pra falar, é porque você tem que falar com alguém pra você se ouvir falando isso. Porque tem problema aí. Se você acha que tem, provavelmente tem. Vivendo como irmãos. Isso é a verdade. A gente morava na mesma casa, pagava a mesma conta, porque não tinha mais afeto. A gente se acostumou. Como a gente não fazia nada, a gente se acostumou a viver como irmãos. Essa é a verdade. Colegas de quarto. E eu consegui ter coragem de contar pra essa pastora. Só que o que acontece? Essa igreja que eu ia, os pastores fazem rodízio nas igrejas. Então, a cada 2, 3 anos é trocado os pastores. Esses pastores já estavam lá há um certo tempo, por isso que eu tive coragem e abertura pra falar com ela. Porém, gente, eu juro, uma semana depois que eu contei pra ela, menos de uma semana depois, eles foram transferidos pra outra igreja. E ali eu me vi sozinha de novo. Ninguém sabia dessa situação, nem a minha prima, que na época eu ainda não tinha conversado com ela sobre isso. E aí aconteceu que eu descobri a primeira traição. E eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri isso. Eu fiquei em êxtase. Eu lembro que a gente tava saindo pra trabalhar e a gente tava de moto. E, cara, Deus sempre me mostrou. Toda vez que eu tava em dúvida se tinha alguma coisa errada acontecendo, eu falava, Deus me mostra. Nesse dia, meu celular ficou sem internet. E eu tava na garupa da moto dele, da Bis, né, que a gente tinha uma moto. E aí eu falei, amor, me empresta seu celular pra eu poder rotear pra mim. E aí ele me emprestou o celular. Gente, eu nunca fazia isso. Mas sabe quando vem de dentro e fala assim, abre o WhatsApp? Eu abri o WhatsApp e eu vi as mensagens. E na hora, eu perdi o meu chão. Eu tinha 1 ano e 8 meses de casado, mais ou menos. Já tinham mudado os pastores, né? Eu tava sozinha, tinham vindo outros pastores. E eu me vi sozinha, sem chão, após descobrir a primeira traição. E a segunda parte, eu vou contar o restante dessa história. Gente, posso falar uma coisa? Essa história toda me fez lembrar de um caso. Eu vou contar pra vocês, muito engraçado. É horrível quando a gente fica sem ter nenhum tipo de relação de vuki-vuki com a pessoa que a gente se relaciona, né? Teve um cara que eu me relacionei, inclusive eu encontrei com ele não tem muito tempo, assim, num evento. Esse cara, ele começou a ficar na minha casa, assim, e tal, a gente não era namorado nem nada, mas é como se fosse, porque a gente tava ficando, aí de repente ele não saía da minha casa e eu, tá bom, né? Só que a gente nunca tinha feito vuki-vuki, né? E a gente dormia junto todos os dias. E eu não sei porquê, eu não conseguia me sentir à vontade pra tomar iniciativa, assim, com ele. E eu tava me sentindo assim, me sentindo feia, me sentindo horrível, questionando tudo, vendo a ex dele e tal, não sei o que, falando, nossa, eu não sou bonita que nem ela, deve ser por isso, não sei o que. E esse cara tinha um filho, né? Ele tem filho. Aí eu lembro que um dia a gente foi pra um evento e eu bebi. Menina, eu bebi esse dia. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você fez filho como, hein? E aí, cara, ele ficou super sem graça assim e tal. Aí nessa noite rolou. Depois de eu virar pro cara e perguntar como que ele fez filho. Eu tive que ir à luta. E isso assim, o cara tava morando na minha casa há mó tempão, mas assim, sei lá. 3 semanas é muito tempo, né? É muito tempo pra aguentar. Muito tempo, muito tempo. E aí depois, deu 3 dias a gente terminou, não deu certo. Não deu certo, não. Ai, meu Deus, pessoa encostada. Parte 2 da minha história. Gente, como eu tava contando pra vocês no outro vídeo, como foi que eu descobri a primeira traição que me derrubou. Eu tava indo pro trabalho e aí eu pedi o celular dele, né? E aí eu vi lá, quando eu abri as mensagens, eu vi, foi a primeira mensagem que eu vi dele trocando um monte de mensagens com uma mulher. E aí tinha umas palavras
que eu não venha ao caso, o que que eu fiz rapidamente? Como eu tava na garupa da moto, eu tava indo pro trabalho, eu encaminhei as mensagens pro meu celular, pelo celular dele, e apaguei, pra ele não perceber. Cheguei no serviço com calma, né? Fui ouvir tudo, e era tipo, só baixaria. Aí eu fiquei sem chão. Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, caramba, meu, o que que tá acontecendo, né? Tipo, a pessoa não quer fazer nada comigo. E, gente, eu não tinha problema nenhum. Sou essa pessoa. Tipo, eu sou tão feia assim pra pessoa não querer nada comigo, eu ficava me Viu? É isso que a pessoa pensa, pô. Claro. Mas vem cá, ele traiu mesmo ou era só virtual? perguntando, eu falava, cara, qual que era o meu problema, né? E o problema não era eu. Simplesmente. Eu mandei uma mensagem pra pastora da minha igreja, da igreja que eu era. E como eu falei pra vocês, lá muda de pastor, né? A cada 2, 3 anos, então eu estava com uma outra pastora, um outro casal de pastores. E eles foram os pastores que mais me acolheram. Porque depois, na parte 3, eu vou contar pra vocês dos pastores de uma parte pesada da minha vida. Mas enfim. Cheguei na igreja, ela conversou comigo, eles ligaram pra minha mãe, ela foi lá contar a situação, a Isabelle pegou traição e tal. Gente, eram coisas muito pesadas nos áudios, muito pesadas mesmo. Mas eu acredito que não chegava a ser nada físico. É estranho, porque assim, o que passa na minha cabeça é que ele não conseguia fazer nada presencialmente, e aí na internet ele era o garanhão. Então é isso, ele ficava só de lero-lero. Tem um cara que eu conversava nessa mesma época desse outro cara que eu contei a história agora. Tem um cara que era até amigo dele e tal. Que ele ficava dando em cima de mim, mandava foto com a mãe dele, falando que olha eu com a sua sogrinha, não sei o que, não sei o que lá. Um monte de coisa, um monte de insinuação. E eu marcava de sair, ele sumia, desaparecia. Depois eu descobri que ele inventou que ficou comigo. Ainda falou que eu beijava mal. Pelo amor de Deus, né? Tu vai inventar, inventa direito, né? Vai falar que eu beijo mal? Porra. Se tem uma coisa que eu não faço é beijar mal. Fala sério. Fala sério, você me respeite. Respeita essa boca. Mas sabe o que eu tô curiosa? Que ela vai perder a virgindade depois de 2 anos de casamento, né? Sendo que tudo isso aconteceu com 1 ano e 8 meses. Tudo que eu descobri era na internet, mas com pessoas de muito longe, de outros estados, de outras cidades, tipo, que não era fisicamente, entendeu? E aí a pastora, eu lembro que eles chegaram e falaram assim, Isa, a gente tá com você. O que você decidir, a gente tá com você. Se você quiser se divorciar, tipo, a gente tá com você. Eu me senti acolhida naquele momento. Que bom. Só que, gente, eu não queria voltar pra casa da minha mãe. E eu sei que isso acontece com muitas meninas. A gente se apega ao que a gente tá recebendo, mesmo que sejam migalhas. Porque eu tinha uma casa própria, eu tinha minha liberdade, eu tinha muita coisa. Gente, é isso. Quantas pessoas, quantas mulheres não ficam em casamentos falidos, fracassados, que já acabaram, só pra não perderem o gostinho de independência que elas acham que têm? Eu não tinha uma família feliz, mas eu tinha muita coisa. E eu me apegava naquilo. Eu falava, meu, e aí? Eu vou voltar pra casa da minha mãe, eu vou perder minha casa, eu vou perder minha liberdade e tal. E, meu, eu olho hoje e falo, meu, como assim? Se eu pudesse aconselhar meninas hoje, eu falaria, cara, Sai volta dessa. pra casa da tua mãe. Não vale a pena. Não vale a pena, de verdade. E essa primeira traição eu decidi perdoar, como todas as outras. Calma que eu vou chegar lá. Ai, meu Deus, gente, Deus. Por que fazem tudo em nome de Deus? E se mantêm em situações bostas? Por quê? Por quê? Gente, eu sei, eu era muito ingênua. Eu tinha 21 anos, indo fazer 22. Eu era muito ingênua. Porque Sim. eu falava, não, ele vai mudar. Eu vou orar e ele vai mudar. Ele me ama, ele vai mudar, vai dar tudo certo. É muito louco quando a gente acredita muito que a pessoa pode mudar, porque a gente também muda, né? Mas às vezes as pessoas não querem mudar. Elas não querem, elas simplesmente não querem. E assim se seguiu, continuou da mesma forma. Eu perdoei. E aí o homem, quando você perdoa, o que ele faz? Faz 1000 coisas pra você. E, gente, uma coisa que eu quero deixar claro é que ele era muito bem visto na igreja. Por quê? Ele fazia tudo pra mim. Como ele não me satisfazia nessas questões, ele fazia tudo. Então ele limpava a casa, ele fazia comida, Entendi. ele me dava tudo que eu pedia. Tipo, ele fazia tudo. Pô, ele não ia lá fazer o voque-voque, né? Dar um beijinho. Só que ele lavava a louça. Legal. E era isso que as pessoas de fora viam. Então, quando eu pedi o divórcio, quando eu decidi me divorciar,
Para as pessoas foi um choque, porque, meu Deus, ele era um excelente marido. Sabe de nada, minha querida. Olha, na hora do vamos ver, ele não vai, não. Mas ninguém sabe o que eu passei. As pessoas não sabem o que você passa. Estão sabendo agora. As pessoas só veem a parte externa. O que tá dentro, o que você passa o dia a dia, ninguém vê. E eu fui muito julgada por isso, porque eu saí de boca calada. Eu não falei nada pra ninguém, mas eu cansei. E eu tô expondo aqui, eu tô falando a minha história, o que eu passei, porque eu não acho justo. Eu tenho como ajudar outras pessoas, eu vou ficar calada com medo do que vão pensar de mim? Não, amiga, você já sofreu o pão que o diabo amassou. Pensaram tanto, já falaram tanto sem eu nem estar errada, pois agora eu vou falar mesmo. E aí, permaneceu nessa situação, gente. Aí ele abafou o caso, tal. Só que quando você pega uma coisa, você nunca mais é a mesma. Depois disso, eu sempre fui uma pessoa desconfiada. Gente, mas pelo amor de Deus, eu acho que dá pra gente perdoar a traição, mas depende do que é traição, depende do que a pessoa fez, como foi feito. Porque senão, minha querida, saiba que vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo, que você vai se acornar. Eu clonava o WhatsApp dele, porque eu morria de medo. E foi através de clonar o WhatsApp dele que eu descobri outras pessoas, outras coisas. Será que depois ela vai distribuir os prints aí do ex dela na igreja? Que isso vai virar moda? Mas o que acontece? Vou pular logo pra parte de quando aconteceu de fato e o que levou a acontecer de fato. Tá. Mudou de pastores de novo. E dessa vez veio um pastor que foi a pior parte da minha vida. Aconteceu aí. Esse pastor e essa esposa dele, que na época não era pastora, eles não gostavam de mim. Por quê? Porque eu sempre fui respeitada pelos jovens, eu sempre fui muito respeitada. Eu tava na igreja desde os 8 anos. Eu era líder do louvor, eu era líder dos jovens. E a esposa desse pastor, ela ainda não era pastora. Só que os jovens não respeitavam ela da mesma forma que me respeitavam. Teve uma reunião que ele chegou e ele falou até assim: eu quero que vocês chamem a minha mulher de pastora. Tipo assim, ela não era pastora. Mas ele não gostava que eu tava ali, entendeu? Enfim, briga de ego. Ego na igreja, gente. Quem nunca viveu isso? Esses pastores, eu não lembro como foi que eles descobriram a minha situação. Isso já tinha passado 2 anos. E eu era líder de tudo. Como é que eles descobriram a sua situação? E eu vou contar exatamente como aconteceu. E pode chocar você, mas foi isso que aconteceu. Ele chegou em mim e falou assim: isso não pode continuar, porque você é líder dos jovens, você é líder do louvor, isso vai abrir brechas. Então a gente vai te afastar enquanto você não resolver essa situação. Olha como eles trataram a minha vida. Tô confusa. Tipo assim, enquanto você não furunfar com seu marido, você tá afastada do grupo jovem? Enquanto você não resolver essa situação, você não vai poder voltar para suas tarefas. Gente, foi assim. Eu não recebi um suporte. Ninguém sentou e falou: vamos fazer aqui um curso de casais, vamos fazer aqui vamos ajudar vocês, vamos pegar a mão de vocês como um casal, vamos ajudar? Não. Resolve teus BO, porque senão você vai abrir brecha pra minha igreja. Mas vai abrir brecha de quê? De casamento que não foi consumado, é isso? Quando eu postei outro negocinho de seita, teve gente que não entendeu. Só daí vocês começam a entender como era o negócio. E, gente, eu implorei. Porque eu não tava podendo cantar. E eu eu tava, tipo, meio que me isolaram. Nessa época, foi uma época muito difícil, porque eu continuei descobrindo que ele tava conversando com outras mulheres. E ele sempre pedia perdão, sempre falava que ia mudar. Eu engordei quase 30 quilos nessa época. Porque eu não sabia o que eu tinha. Eu achava que o erro era meu. Eu achava que eu era o problema. Eu não conseguia entender o que está acontecendo. Porque ele não me quer. Qual é o meu problema? O que eu preciso fazer? Ai, que falta que faz uma amiga, né, nessas horas. Sabe? Eu não conseguia entender. E eu me joguei na comida. Então, foi um problema puxando o outro, um problema puxando o outro. Eu quase entrei em quadro depressivo. E assim, a igreja, beijo. E aí, gente, eu implorei. Eu juro.
Eu lembro que um dia eu cheguei e falei, por favor, faça algo comigo para eu poder avisar o pastor e poder voltar a cantar. Gente, eu não tô acreditando nisso. Ela implorou pra ele fazer vuki-vuki com ela. É o quê? Meu Deus. Gente, eu tenho vontade de chorar porque isso não se faz. Isso não se faz. A igreja tem que acolher. A igreja tem que ajudar. A igreja tem que instruir. Eu não fui instruída. Eu entrei no casamento, eu não sabia nem o que era o papel do homem e da mulher. Eu não sabia nem o que era sacerdócio. Eu não tô colocando a culpa na igreja, tá, gente? Eu sei, não tô colocando a culpa somente na igreja. Mas sim, houve negligência com a minha história, com o que eu passei. Não faz sentido na minha cabeça. E eu praticamente tive que implorar. E aí aconteceu uma vez. Foi horrível. Cara, não esperaria outra coisa. Estranho seria se fosse bom. Mas eu lembro que eu saí feliz porque eu ia poder mandar uma mensagem pro pastor pra falar pra ele que tinha acontecido, pra eu poder voltar a cantar. Gente, mas isso não é errado, não. Isso é muito errado. Isso não é abuso de poder na igreja? Tipo, você não pode recomendar uma coisa dessa e nem se meter no casamento dos outros assim. Isso é muito absurdo. E as pessoas nem imaginam que isso aconteceu. Ninguém imagina. Olha o que ela teve que passar, mano. Teve que implorar pro cara. Mas sim, gente, isso aconteceu comigo. Aí eu voltei a cantar. Parte 3, eu acho que é a última parte desse meu relato aqui. Gente, voltei a cantar depois que aconteceu, só que voltou na mesma, tá? Não pense que depois disso foi mil maravilhas, não. Continuamos não fazendo nada, porque afinal, acho que foi só essa vez, só pra eu poder voltar a cantar, depois de muito insistir. Gente, no máximo, que eu me lembre, tipo, foram 2 ou 3 vezes durante todo o tempo, tá? E foram péssimas experiências. Sabe? Então teve outras vezes. Teve que implorar também? Parece que a pessoa não quer nem estar ali. Sei. Pois é. Gente, nessa época, eu engordei muito. Porque eu me via muito como o que eu tenho de errado. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que eu podia fazer. Então, eu só sabia comer. Eu entrei num quadro depressivo, eu só sabia comer. Eu engordei quase mais de 25 quilos. As pessoas à minha volta, tipo, não me reconheciam mais, porque eu sempre fui uma menina muito extrovertida, que gostava de estar nos lugares, gostava de tirar foto. E de repente eu fui minando. E eu não tirava mais foto, eu não queria mais sair, eu só queria ficar em casa comendo e chorando. E aí eu lembro que uma das últimas vezes que eu encontrei traições foi assim, a gente tava sentado no sofá, e aí a gente ia pedir iFood junto. E aí eu fui pro lado dele, e quando eu encostei nele, chegou uma mensagem, uma notificação de uma pessoa, e ele jogou pra cima rapidamente. E aí eu falei, me dá seu celular. Aí ele falou, não vou te dar meu celular. Eu falei, não, você vai me dar. Com quem você tá falando? E aí a gente entrou em luta corporal. Que isso? E o querido não queria me dar o celular dele. E, gente, ele não queria me dar aquele celular, não queria me dar o celular. E eu comecei a chorar. Falei, cara, para com isso, me dá o celular, seja homem e tal. E aí ele me deu o celular dele. E quando eu peguei o celular, ele estava num jogo que tinha salas de bate-papo. E ele estava conversando com mais de 50 mulheres. Eu rolava assim, ó, rolava. Mais de 50 mulheres, conversa assim, baixaria. E tudo mulher Gente, mas é bate-papo dentro de jogo, é? de longe, mulher de outros estados. E eu falava, meu, não tem, gente, não. Por que uma pessoa casada faz isso, meu? Não tem nexo. Você tem uma esposa do seu lado pra você poder usufruir do casamento. Você não faz nada com ela. Você fica conversando com pessoas virtualmente. Gente, tem algum nome pra isso? Me conta, por favor. Tem, ele quer ser solteiro. Porque, gente, E assim, a igreja, ninguém sabia o que se passava na minha casa. Tanto que ninguém sabia. Porque eu ainda não... Eu saí ainda sem expor o querido. Porque eu falava, não vou expor, não vou contar. Eu saí como errada, tá? Ninguém nem imagina que tudo isso aconteceu. E aí, gente, tem uma pastora na época que ela chegou em mim e foi muito sincera. Ela falou, Isa, você tá acima do peso, você sempre se cuidou, você sempre teve muita autoestima. O que tá acontecendo com você, né? Vamos conversar, tal.
Eu amo o povo se metendo. E aí isso me deu um start. Falei, cara, eu vou voltar a me cuidar. Eu tava muito, muito acima do meu peso, gente. Eu não me reconhecia mais. E aí eu fui atrás de um médico na minha cidade. Doidinha, gente, doidinha. Ele me deu um coquetel pra eu emagrecer. E de fato eu perdi 15 quilos em 2 meses. E aí, gente, como eu falei pra vocês, a única coisa que me mantinha nesse relacionamento até então Era que você tinha que ter uma casa. era o poder cantar na igreja. Porque nessa época Ah, tá. Porque aí, se ela se mantivesse tendo um vuki-vuki com o cara, ela se manteria na igreja. Gente, que coisa maluca isso. tava com um chefe super abusivo no trabalho. Tipo, eu só sabia chorar no meu trabalho. Em casa eu não era feliz. Amiga, mas olha, Deus tem mais pra sua vida, hein? Deus tem planos maiores da sua vida. Às vezes a gente fica muito preso achando que é Deus, que é Deus, que é Deus, e às vezes Deus tá assim, ó, pelo amor de Deus, vem por aqui, querida. Aqui, ó, o helicóptero daqui pra te salvar e você não tá vendo. Então, o momento que eu tinha de prazer era estar cantando na igreja, poder adorar a Deus. Era o que me preenchia. E aí, galera, o médico também me passou testosterona injetável, pra eu injetar no músculo pra eu não perder massa magra. E aí eu injetei a primeira dose, eu injetei a segunda, tudo bem. Quando eu injetei a terceira, eu perdi a minha voz. Eu fiquei completamente rouca e eu não podia mais cantar. E nossa, me dói muito lembrar dessa época. Que aleatório o cara indicar isso. Eu perdi o que era mais precioso pra mim na época. E aí eu olhei pra mim e falei, cara, eu perdi a única coisa que eu me mantinha nesse relacionamento, porque eu não tô feliz. A única coisa que eu amava fazer, porque assim, depois de tudo que aconteceu, por eu ter perdoado todas as traições e tudo, era uma escolha minha permanecer com ele. Então, Sim. se eu pedisse o divórcio naquele momento, eu não ia mais poder atuar como obreira. Eu ia ter que sair do louvor, sair como líder dos jovens, porque foi uma escolha minha permanecer. Será que é porque você não pode mais ser obreira porque você é divorciada, é isso? Se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu descobri a primeira traição, que os pastores falaram, estamos com você, talvez eu não teria perdido. Mas como foi uma escolha minha permanecer, Ou seja, a culpa é sempre da mulher. então, tipo, eu tinha que arcar com as consequências da minha escolha. Então, se eu pedisse o divórcio ali naquele momento, por eu já ter perdoado, foi uma escolha minha, eu não ia poder permanecer onde eu estava servindo. E aí, gente? É todo mundo cidadão de bem, né? Todo mundo muito bem. Todo mundo muito politicamente correto. Todo mundo muito bonitinho, né? Todo mundo faz tudo certinho. Eu conversei com Deus e falei, Deus, eu não quero permanecer aqui. Eu sei que eu posso orar mais, sei que eu posso jejuar mais, fazer propósito, por mais que eu já tivesse feito tudo, mas a pessoa não vai mudar. E eu acho que o Senhor não quer que eu permaneça infeliz pro resto da minha vida. Gente, eu fui sincera com Deus. E Deus não quer. Não havia sido Deus que tinha escolhido aquilo pra mim. Foi eu mesma que escolhi. Exato. Foi eu mesma que entrei no relacionamento. A gente bota na boca de Deus muita coisa. Deus não quer que você seja infeliz. E aí eu cheguei pra ele e falei, ó, eu quero o divórcio. E, gente, ele ainda teve a pachorra de virar pra mim e falar assim, mas por que? A gente vive tão bem. Nem ele, gente. Acho que eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano. Só que, gente, eu tava certa do que eu queria. Dessa vez eu não ia desistir. Eu mandei mensagem pra minha mãe, que nessa época tava morando em outra casa, e falei, nessa época, foi a única época que eu contei. Eu contei pra 2 pessoas tudo o que aconteceu comigo. Pra minha prima, que mora no Maranhão, a Rayana me acompanhou, sabia de tudo, era a única pessoa. E pra minha mãe. Minha mãe ficou sem acreditar. E a minha mãe prontamente falou, filha, vem pra cá. Pega suas coisas e vem pra cá. Voltou pra casa da mãe. E aí eu lembro até hoje como foi dolorido. Falei pra ele, não, eu quero ir embora. Gente, eu sou muito burra. Ele ainda falou assim, você não consegue ficar, vamos ficar aqui pelo menos dividindo as contas, pra gente... Vamos ser pelo menos colegas de quarto. Será que não dá pra gente continuar do mesmo jeito, assim? Daí pagando. Eu ainda fiquei morando lá, acho que alguns meses, algumas coisas assim, pra gente poder dividir as contas. E aí, tipo, eu fui atrás do divórcio mesmo, fui lá na Receita, não lembro onde que era, no negócio da minha cidade, pra pedir o divórcio, pra poder dividir as coisas certinho.
E, gente, eu lembro que na época eu só queria paz. Eu só queria paz. Eu ainda deixei a casa pra ele, o carro, porque ele ficou desempregado uma época que eu tive que pagar todas as contas, aí ele começou a trabalhar de Uber, ele pegou a minha rescisão pra comprar um carro. E você deixou pra ele, amiga? Poder trabalhar de Uber. Vamos lá, vamos ser trouxa. Fiz isso e ainda deixei tudo pra ele. Falei pra ele, ó, vamos dividir então, você me paga metade das coisas que a gente já pagou junto, mas pode pagar parcelado. Gente, se eu soubesse, depois que a gente divorciou, esse ano eu descobri uma coisa muito pesada. Que se eu soubesse, eu jamais teria deixado isso pra ele de mão beijada. Essa pessoa era um monstro. Ele fez mal pra uma pessoa que eu amo muito. Não vou abrir muito aqui, porque eu não quero levar processo. Mas é incrível como você fica 8 anos com a pessoa, porque eu namorei com ele 4 e fiquei casada praticamente 4. Até saiu a 8 anos de atraso de vida, sem prazer nenhum. relação. Você não conhece a pessoa. Mas enfim, eu peguei as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Peguei meus itens pessoais, eu lembro que eu peguei minhas roupas, meus itens pessoais, peguei meu criado mudo, porque eu gostava muito do meu criado mudo, e fui. E deixei tudo lá pra ele. Eu só queria me livrar, eu só queria ser livre. Gente, até hoje eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. Eu ainda continuei falando com ele, eu ainda fui legal, gente. Gente, vocês não têm noção, eu fui muito boazinha. Hoje olhando, eu fui trouxa mesmo. Eu podia ter anulado o casamento, sim, até os 2 anos, antes de não ter acontecido nada. Mas eu não tinha essas informações. Mas hoje, se eu pudesse, eu teria anulado. Eu teria saído de lá, eu teria buscado paz antes. Mas essa é a minha história. E por mais que algumas pessoas não acreditem ou achem estranho, isso realmente aconteceu comigo. É, minha querida, o que você acha dessa história toda, hein? Ela passou um bocado, 8 anos de vida. Pô, você fica 4 anos namorando com alguém, você não faz nenhum test drive. Tem que fazer um test drive, pelo amor de Deus. Não vou ficar vivendo que nem as mulheres de 1920. Que aí a única relação que tem é com o único cara, é aquela visão que tem de prazer e às vezes nem é prazeroso, pelo amor de Deus. Vamos acordar, mulherada, vamos acordar. Ainda bem que ela se livrou disso, como ela já te contou, né, em alguma parte. Ela disse que ela já casou de novo com um cara que ela conheceu no Chile. Que bom. Fico muito feliz que a Isabeli tá bem hoje, mas ela se deu muito mal por um período aí com um Zé Ruela. Você já passou por alguma situação assim? Ai, deixa aqui seu comentário, quero saber. Se você chegou até aqui, comente Loba, que eu vou saber que você chegou até aqui, tá bom? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Vai assistindo, tem um monte de vídeo aí pra você.